O milionário, com dias contados, fica surpreso ao sentir a mão que faz o tempo parar. Damião Arredondo, nome que brilhava como ouro no mercado de vinhos finos da Serra Gaúcha. Viu sua vida mudar em questão de segundos, como se um vendaval tivesse lançado mão do seu destino. A notícia caiu como uma bomba. Degeneração muscular progressiva. Meses, disseram os médicos, frios e secos. O relógio da existência gargalhou cruel no seu rosto. Ele, o jovem milionário acostumado ao controle absoluto das suas vinhas, dos negócios e até da própria imagem pública, sentiu o chão sumir sob os pés. No auge da carreira, no conforto quase inacreditável da sua vinícola, de impressionar qualquer sonhador, o isolamento parecia um muro intransponível, pesado e silencioso como o silêncio gelado do frio em noite de inverno. Damião encarava a imensidão verde e dourada dos parreirais, mas encolhido numa cadeira que parecia pequena demais para abrigar aquele corpo que já não obedecia às ordens do comando. Não deixe essa escuridão te engolir. Só uma frase, um estalo, um começo, e foi assim que ela chegou. Violeta Esperança entrou naquele cenário de desespero vestido de luxo silencioso, com uma simplicidade que assustava pela força. Enfermeira dedicada, tinha nos olhos uma calma genuína, quase mágica. A mão de Violeta era diferente. Era quente, firme, uma promessa silenciosa de que ainda havia tempo, mesmo quando parecia que o tempo se esgotava. Com ela, não havia só cuidados médicos. Havia histórias compartilhadas, risos tímidos, lágrimas que no medo encontravam consolo. Era inesperado, aquele abraço, aquele olhar. Uma conexão que sacudia mais que o corpo fraco do milionário. As noites na mansão se tornaram um teatro de emoções intensas, onde a esperança, aos poucos, nascia no meio do caos. Mas, no meio desse renascimento, fantasmas começaram a se arrastar. Segredos soterrados pela família. Rivalidades afiadas no sangue dos vinicultores tradicionais. Histórias veladas que ameaçavam explodir num momento tão delicado. A sombra das intrigas se aproximava, fazendo os olhos de Damião arderem de dúvida e medo. Quem eu realmente sou e o que sei da minha história até agora? Essa pergunta cravava-se fundo, cortando como um vidro que não podia ser ignorado. Mesmo com a doença correndo contra ele, o amor, cravado ali, entre as paredes daquela casa que cheirava a uvas e passado, crescia. Em uma decisão que muitos diriam loucura, decidiram se casar. Um desafio à própria morte, um gesto de coragem no silêncio dos dias contados. Mas enquanto Damião preparava-se para encarar as sombras e as verdades ocultas, uma revelação chocante, prestes a vir à tona, ameaçava virar tudo de cabeça para baixo. O futuro, tão incerto, escurecia ainda mais, e ele sabia. O confronto que o aguardava seria definitivo. A mão de Violeta segurou a dele com força. O que virá a seguir? O mistério está lançado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Damião apertou a mão de Violeta, sentindo pela primeira vez uma centelha de esperança em meio à tempestade que se abatia sobre seu coração. O silêncio ao redor era pesado, como se o mundo tivesse congelado. Mas esse momento de conexão foi abruptamente interrompido quando um grito cortou o ar. Damião! Damião! Era Margarete, os olhos arregalados e a respiração acelerada. Ela surgiu como uma sombra do nada, a expressão marcada pelo pânico. O olhar dela carrega uma urgência que fez a temperatura da sala cair. É o Fernando! Ele não está bem! Damião sentiu um frio na espinha. Fernando sempre fora uma figura forte, uma presença constante nos bastidores de sua vida. Sem esperar, ele saltou da cadeira, quase perdendo o equilíbrio. O que aconteceu com ele? Sua voz ecoou pela mansão e uma onda de ansiedade tomou conta de sua mente. Margarete puxou-o pelo braço, arrastando-o para fora da sala. O caminho parecia uma eternidade, cada passo pesado como chumbo. Quando chegaram à sala de estar, Damião avistou um grupo ao redor do que parecia ser um corpo caído no chão. O coração disparou. Era Fernando. A cena era caótica. Violeta se apressou ao lado dele, a mão quente agora em seu ombro, oferecendo um apoio que ele tanto precisava. Mas assim que Damião se aproximou, foi como se uma cortina tivesse se levantado, revelando não apenas a cena diante dele, mas também os segredos escuros que pairavam no ar. Fernando estava inconsciente, mas o que mais chamou a atenção de Damião foi a expressão no rosto de sua governanta. Era uma mistura de horror e reconhecimento. Para Damião, a confusão agora não vinha apenas da situação, mas de algo mais profundo. Quando foram chamados os paramédicos, um murmurinho começou entre os outros presentes. Eles dizem que ele foi envenenado, sussurrou um dos vinicultores presentes, a voz tremendo. Um dos vinhos. Houve um lote que tinha algo estranho. Todo o corpo de Damião ficou paralisado. Olhando para a expressão aterrorizada de Violeta, ele percebeu que ela parecia reconhecedora demais, como se já soubesse o que estava por trás daquele envenenamento. Uma revelação insidiosa começou a se formar em sua mente, como um raio que risca o céu antes da tempestade. Violeta, você sabe de algo? Ele a encarou, forçando seus olhos a se encontrarem. Ela hesitou, e isso foi tudo. O nó na garganta de Damião se apertou. O que você sabe? O mundo à sua volta começou a desvanecer, enquanto o silêncio se instalava novamente. Os murmúrios ao fundo tornaram-se distantes, como se uma barreira invisível o isolasse de todos. Os sentimentos de amor e esperança que começavam a florescer se tornaram sombra. Damião, começou Violeta. Mas antes que pudesse terminar, Margarete se aproximou, segurando um pequeno papel na mão. Isso estava com Fernando, ela falou, entregando o papel a ele. Damião abriu lentamente, seus dedos tremendo. À medida que as palavras se revelavam, o mundo clicou em seu lugar, mas não da forma que ele esperava. Estamos sendo manipulados, Damião. Isso é maior do que nós. O que leu foi um aviso sobre intrigas familiares, sobre planos para tomar a vinícola. E mais chocante, menções sobre o passado que uniam Violeta e Fernando, de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. O amor, a esperança e agora a traição? A mão de Violeta deslizou de seu ombro, deixando apenas eco de uma conexão que parecia esmagadora. Mas agora era uma armadilha.
No fundo, Damião sentiu a verdade se formando. A mulher que trouxe luz para sua vida poderia ter sido o catalisador de sua ruína. Com o coração em frangalhos e o relógio O tempo agora era a única coisa que restava. Damião olhava para o pedaço de papel em suas mãos, o mundo desmoronando ao seu redor. As palavras saltavam aos olhos e ele sentiu o coração afundar. Manipulados, maior do que nós, a voz de Violeta, antes tão suave, agora soava como um eco distante. Ele a encarou, esperando alguma explicação, mas a expressão dela dizia tudo. Muita coisa estava em jogo ali. Violeta, o que você sabe? O que isso significa? Sua voz tremia, sufocada por uma mistura de raiva e desespero. O grupo ao redor de Fernando começava a se dispersar. O caos que antes era tudo o que ouviam estava agora envolto em um silêncio pesado. A tensão na sala crescia como uma tempestade prestes a desabar. Ela hesitou, os olhos vagueando de Margarete a Damião. Damião, isso é complicado, começou ela. Mas só isso não bastava. Ele queria respostas, não palavras. A mão de Violeta vacilou, e ele notou a ideia de incerteza em sua face. Margarete, ainda segurando as mãos de Fernando, arregalou os olhos e disse em voz baixa: "Ele não pode morrer." O que está acontecendo aqui? A angústia na voz dela fez frio na espinha de Damião. Ele precisava de respostas, mas a urgência apenas aumentava a confusão. Damião se aproximou de Violeta. "Por favor, me conte. O que você sabe sobre esse envenenamento? Quem mais está envolvido?" A pressão aumentava. Ele não poderia suportar mais segredos. Mas antes que ela pudesse falar, uma explosão abafada cortou o ar, como um trovão no céu claro. O chão tremeu sob seus pés, a porta de entrada foi arrombada e um grupo de homens armados invadiu a mansão. Gritos ecoaram, enquanto todos se viraram, perplexos. Os intrusos pareciam estar prontos para a batalha, com olhares ameaçadores em direção a Damião e seus convidados. "Fiquem onde estão!" gritou um dos homens, mais alto que os outros. Damião sentiu o sangue gelar. "Estamos aqui por questões de negócios. O que temos para resolver não é com vocês." Ele olhou para Violeta, que estava paralisada, a expressão assustada. O pânico tomou conta rapidamente da sala. Damião não sabia o que fazer, mas uma onda de proteção tomou conta dele. Ele se colocou na frente de Violeta. "O que vocês querem? O que aconteceu com Fernando?" A voz dele saiu mais firme do que se sentia. O homem que estava à frente sorriu com desdém. "É simples, amigo. Você se meteu em algo que não entende. Essa vinícola está com os dias contados. E o que aconteceu com Fernando foi apenas um aviso." Os olhos de Damião se arregalaram. "Um aviso? Para quem?" "Então," o homem continuou, "e a enfermeira? Sabemos muito bem quem ela é." Damião sentiu seu estômago revirar. O passado dela com Fernando não é apenas uma história de amor. É algo muito mais profundo. Minha aposta é que você descobrirá bem rápido quando tudo isso acabar." Violeta olhou para Damião com desespero, os olhos marejados. Ela não sabia, ou sabia e não disse, o que era realmente esse passado. A mão dele se apertou involuntariamente em torno dela. A conexão entre eles agora cortada por segredos e sombras. E quando Damião começou a perguntar, o homem armado fez um gesto.
Você vai querer resolver isso, não é? Se não quiser que mais alguém se machuque, deve nos ouvir. A tensão na sala se intensificou, cada segundo se estendendo como um fio prestes a romper. Damião sentia a pressão pesada no peito, o aviso ecoando nas paredes da mansão, que um dia foi seu refúgio. Então, sem aviso, um grito cortou o ar. Um segundo homem do grupo disparou, atingindo o braço de Margarete. O corpo dela caiu, o sangue se espalhando pelo chão. O tempo pareceu congelar. O horror tomou conta de Damião, e ele percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que um futuro incerto. Era vida ou morte. Com a adrenalina pulsando, Damião já não sabia em quem confiar. Violeta tinha segredos, Margarete estava em perigo, e agora aqueles homens estavam prontos para tudo. Ele precisava de um plano, algo que poderia mudar o rumo daquela noite. E enquanto a realidade desmoronava, Damião percebeu que precisava agir rápido. O que realmente estava em jogo agora não era apenas a vinícola, mas a sobrevivência. E ele estava prestes a descobrir que cada verdade oculta, cada relacionamento confuso, poderia se transformar na mais letal das armadilhas. A noite era longa, e as consequências disso tudo ainda estavam por vir. Damião olhava para o pedaço de papel em suas mãos. O mu. As palavras saltavam aos olhos, e ele sentiu o coração afundar. Manipulados, maior do que nós. A voz de Violeta, antes tão suave, agora soava como um eco distante. Ele a encarou, esperando alguma explicação, mas a expressão dela dizia tudo. Muita coisa estava em jogo ali. A sala estava tensa, o ar pesado com o medo e a incerteza. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas a situação estava fora de controle. Ele precisava de respostas. Abriu a boca para perguntar de novo, mas foi interrompido pelo grito desesperado de Margarete. Ela estava caindo ao lado de Fernando, o sangue escorrendo pelo chão. Margarete! Damião fez um movimento para ir até ela, mas o homem armado à frente levantou a arma, impondo-se como uma aura de autoridade inquestionável. Não se movam! A situação já está complicada o suficiente! A voz dele ressoou como uma espada afiada cortando o ar. Violeta, nervosa, mordeu o lábio. Damião, ele não pode morrer! Temos que ajudá-lo! As palavras saíram de sua boca com urgência, mas o homem só ria, como se aquilo tudo fosse um jogo. O que aconteceu com ele não é uma coincidência, garoto. Isso é o resultado de um plano mais profundo. Fernando sabe demais e agora que ele paga o preço. O homem se voltou para seu grupo, como se quisesse confirmar algo. E quanto a você, Violeta? Sua hora também está chegando. Damião virou-se para Violeta. A expressão dela era de terror absoluto. O que você sabe? O que ele quer dizer com isso? Ele se sentiu traído. Tudo estava acabando em um turbilhão de confusão. Nesse instante, a porta principal da mansão se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou. Era Rodrigo, o advogado da família, que deveria estar na cidade resolvendo os negócios legais. Mas ele estava ali, e não sozinho. Com ele vieram outros homens, todos armados e com expressões severas. O que está acontecendo aqui? Rodrigo gritou, e Damião sentiu uma onda de alívio ao vê-lo. Mas esse alívio foi breve, uma tempestade que passava rapidamente. O advogado olhou em volta, avaliando a cena, e em um piscar de olhos, seu olhar se fixou em Violeta. Você não deveria estar aqui. O tom de Rodrigo era de horror. Ele se virou para Damião, mas as palavras que vieram em seguida mudaram tudo. Ela não é quem você pensa que é. Violeta é uma impostora.
Ela se infiltrou na sua vida para sabotar a vinícola. O tempo parecia parar. Damião ficou paralisado, as peças do quebra-cabeça girando na cabeça dele. Olhando para Violeta, ele viu os olhos dela brilharem de maneira que nunca tinha visto antes. Ela não disse nada, mas a expressão era clara. Desespero se misturava com uma determinação inquietante. Rodrigo, não pode estar falando sério. Damião protestou. Mas as palavras foram sugadas pelo caos que tomava conta da sala. Eu tenho provas, vídeos, conversas, tudo enviado para o escritório. Ela está em contato com seus rivais, os Mendes, tentando derrubar sua família. A revelação foi como um tapa no rosto. Um calor intenso subiu pelo corpo de Damião e a incredulidade o paralisou. O amor que começava a brotar entre eles derretia-se em um mar de dúvidas e desconfiança. Damião, Violeta implorou, os olhos arregalados de preocupação. Eu não sou quem ele está dizendo. Você precisa acreditar em mim. Mas o lamento dela pouco valia agora. As palavras de Rodrigo eram como flechas certeiras. Ele olhou para os outros homens que entraram, percebendo a tensão no ar. O que era um momento de desespero, agora se tornava uma luta de poder. Com as emoções à flor da pele, a situação explodiu. Damião percebeu que tinha que tomar uma decisão. A arma apontada para eles, o corpo de Margarete caído. Tudo que estava em jogo se tornava mais intenso. Quem? Quem realmente é você, Violeta? A pergunta saiu hesitante, mas a pressão no peito de Damião era cada vez maior. Ele sentia que cada segundo que passava era um segundo a menos para descobrir a verdade. E nesse momento culminante, enquanto todos os olhares estavam fixos de um jeito inquietante, um novo grito cortou o ar. Damião! Era o grito de Fernando, que ainda estava caindo. Ele conseguiu se levantar lentamente, e ao olhar diretamente para Damião, disparou. Você deve ouvir quem você realmente ama. A verdade está mais perto do que você imagina. O mundo ao redor de Damião revirou-se. O que mesmo significava isso? E às pressas, uma ideia de que o passado não era apenas um peso, mas uma chave. O que ele descobriria a seguir? A verdade poderia salvar ou destruir tudo. O tempo, com todos os seus segredos, estava prestes a ser revelado. E Damião percebeu, com um misto de horror e expectativa, que restava pouco mais que uma fração de segundo para decidir o futuro. O grito de Fernando ecoou pela sala, como um trovão. Damião mal teve tempo de processar o que tinha sido dito. O tumulto à sua volta parecia girar, cada rosto distorcido pelo pânico. A verdade está mais perto do que você imagina. A frase martelava sua mente. Mas que verdade era essa? Damião! O chamado de Violeta soou distante e o coração dele disparou. Ele se virou, buscando algum sentido. O olhar aflito dela misturava-se à confusão. E a tensão da sala crescia. Era como se o tempo estivesse em câmera lenta. Então, tudo mudou em um instante. Com o disparo da arma, o eco cortou o ar e Margarete caía, seus olhos se esvaziando lentamente. O desespero tomou conta, abrindo um buraco no peito de Damião. Não era só uma queda. Era uma sentença de morte. Ele queria gritar, mas não conseguia. Tudo se desfez. E, ao mesmo tempo, algo estalou dentro dele, como um fio se rompendo. Margarete! Ele se lançou na direção dela. Mas antes que pudesse alcançar, um segundo homem armando se jogou na frente, barrando seu caminho. A sala estava cheia de gritos e empurrões, mas Damião só conseguia se focar em Margarete, o chão tingido de vermelho. A dor a envolvia. Uma dor que ele sentia em cada fibra do seu ser. Violeta,
Tinha lágrimas nos olhos, mas naquele momento ele não podia se dar ao luxo de pensar nela. Concentrou-se em Margarete, tentando controlar o impulso de desespero. Então, de repente, a porta principal se abriu novamente, e mais uma pessoa entrou. Era Beatriz, sua irmã, com um olhar de desespero e a respiração ofegante. Damião! É um plano! É tudo um plano contra você! Ela gritou, seus olhos fixos nos homens armados. Eu não podia acreditar que tinham chegado até aqui. O peso das palavras dela o atingiu como um martelo. O que ela sabia? Como ela estava envolvida? Beatriz, o que você está falando? Damião perguntou, esperando não ouvir a resposta, mas já temendo que poderia ouvir. Um nó se formou na garganta dele. Os Mendes, eles descobriram tudo. Fernando, ele precisava daquele vinho. Damião, precisava parar. A voz dela falhou e o terror tomou seu rosto. Ele nunca foi seu aliado. A revelação caiu como uma pomba. O mundo ao redor dele começou a girar. Mais uma vez. Fernando, o amigo de todos, o pilar em quem Damião confiava. A sensação de traição começou a se apoderar dele como uma sombra. Fernando, você mentiu! Damião gritou, mas quando olhou, Fernando já estava desmaiado no chão, o sangue pulsando ao seu redor. As palavras não pareciam mais importantes. Ele precisava se mover, precisava salvar Margarete antes que o tempo a roubasse dele. E quando todo o caos parecia atingir seu ápice, uma luz brilhou no canto da sala. Uma maleta que estava aberta, exposta e esquecida. Dentro dela, algo cintilou. Damião não sabia o que era, mas a maneira como todos os olhos se viraram para ela fez seu estômago revirar. É a fórmula! Gritou um dos homens armados, a raiva pulsando em sua voz. Não! Você não pode deixar ele chegar até ela! Era uma corrida contra o tempo, e Damião, sem hesitar, pulou na direção da maleta. Se houvesse uma chance de usar aquele conhecimento, aquele veneno, para salvar Margarete e virar a maré a seu favor, ele precisava agir agora. Mas tudo o que estava em jogo, as emoções conflitantes, as traições que começavam a se desenhar claramente, se entrelaçavam em uma teia mortal. Podemos confiar nos que amamos? Quando a linha entre o amor e a traição é tão tênue, quem realmente somos? E enquanto o instinto de sobrevivência despertava, Damião percebeu que a verdade era uma faca de dois gumes, e que cada escolha poderia ser fatal. O que aconteceria a seguir? O futuro logo se tornaria um campo de batalha, e ele tinha que decidir. O que estava disposto a arriscar em nome do amor e da família? Damião sentiu suas mãos tremerem enquanto se aproximava da maleta, sua mente fervilhando com perguntas. O ambiente estava carregado de tensão. Um golpe na porta de entrada ecoou, e antes que pudesse pensar, um tapa no ombro o fez parar. Cuidado! Gritou Violeta, seus olhos arregalados. Ele olhou para trás e, para seu horror, o homem que estava na frente deles agora apontava a arma diretamente em sua direção. Silêncio! Ele proferiu, a voz tão venenosa que Damião sentiu um arrepio. A sala foi envolvida por um manto de pânico e a adrenalina pulsava nas veias dele. Mas a atenção de Damião só se voltou novamente para a maleta. Uma esperança acesa em seu coração. Com um movimento brusco, ele se lançou para a frente. Mas antes que pudesse alcançar o prêmio, algo inesperado aconteceu.
O teto estalou e uma porção de pedras desabou da varanda superior, atingindo um dos homens armados. O caos irrompeu, gritos ecoaram e o ar se encheu de poeira e confusão. O que era um campo de batalha passava a ficar ainda mais caótico. Ele não tinha certeza se deveria fugir ou lutar. Mas enquanto tentava entender a situação, um grito familiar cortou o ar. Damião, fique longe dela! Beatriz! A voz dela rasgou o silêncio, e quando ele voltou seu olhar, viu Violeta tombar, segurando a cabeça enquanto a poeira fazia o ambiente parecer um pesadelo. Violeta! Ele gritou, mas o terror se instalou em seu peito. O coração disparava. Beatriz se atirou na frente de Damião, uma figura protetora, mas ele se sentiu perdido com o que novamente havia mudado. Ele acabou de perceber que não sabia em quem confiar de verdade. Ela não é quem você pensa, Beatriz gritou, sua voz cortando o tumulto. Ela estava com os Mendes o tempo todo, Damião. Tudo estava planejado. Um frio atravessou a espinha de Damião. As palavras dela retiniram como um alarme. Olhou para Violeta, cujos olhos estavam cheios de dor e confusão. É mentira! Eu só queria ajudar! A voz dela tremia, mas a neblina de dúvida agora se apossava dele. Mas antes que pudesse fazer uma pergunta, um dos homens se agachou e gritou: O que estão esperando? Vamos! É agora! Tudo foi se precipitando rapidamente. A segunda unidade de segurança entrou, e os gritos e o barulho de tênis escorregando pela madeira eram ensurdecedores. Damião! A voz de Violeta ecoou no caos. Por favor, me escute! Ele hesitou. As palavras de Beatriz ainda estavam martelando em sua cabeça. Mas então, um homem estofado e bem vestido apareceu do nada, os olhos frios brilhando na escuridão. Era Antônio Mendes, uma figura conhecida entre os vinicultores, mas que todos sabiam ser um rival traiçoeiro. Damião se deu conta do que acontecia. A máscara de segurança estava prestes a ser retirada. Damião! Você realmente não sabe? Antônio sorriu, uma expressão em que havia uma mistura de satisfação e desprezo. Tudo isso era uma farsa, uma grande farsa, e sua amada aqui tem mais segredos do que você imagina. O coração Damião deslizou de alegria à confusão. O mundo girava em torno dele. Ele olhou para Violeta, esperando algum sinal de resistência, mas em vez disso, quando ela se virou para olhar Antônio, havia algo nos olhos dela, uma luz que ele nunca tinha visto antes. Violeta, o que está acontecendo? Ele perguntou a voz quase um sussurro. Ela hesitou, e o silêncio parecia carregar todo o peso do universo. Damião, eu sou filha de Antônio Mendes. Ela finalmente confessou, o olhar firme. As palavras dela o atingiram como um golpe. Uma bomba que explodiu sua concepção de tudo o que estava acontecendo. Amor, segredos e traições, tudo se tornava mais complexo do que ele poderia suportar. O queixo de Damião caiu e a sacada desmoronou ao seu redor. Ele se deu conta de que não era apenas um jogo de poder entre famílias rivais. Era uma intriga com raízes mais profundas, mais perigosas. Você estava ali para me destruir e a resposta que ele buscava estava saindo da boca dela. Eu estava aqui para protegê-lo. O que você não entende é que eles estão manipulando todos nós. E agora estamos todos em perigo. Ele queria acreditar, mas as dúvidas apenas aumentavam enquanto o tumulto crescia. Ele podia sentir a mão do destino apertando seu peito mais forte a cada segundo. Ali estava a verdade, direto na sua frente, mais chocante do que tudo e todos na sala. Agora, com várias realidades desmoronando em torno dele, Damião precisaria decidir rapidamente em quem acreditava.
Assim como no vinho que tanto amava, a mistura de doces e amargos agora se tornava a essência de tudo. E enquanto a luz da noite se apagava aos poucos, ele percebeu que precisaria escolher, e o tempo estava contra ele. E a pergunta ecoava em sua mente: até onde ele iria para proteger o que restava de sua família e de seu coração? Damião estava paralisado, as palavras de Violeta ressoando na sua mente. Filha de Antônio Mendes? Era demais para assimilar. Os sentimentos já tão confusos agora giravam em um furacão de traição e desilusão. Ele olhou para ela, viu medo nos olhos dela e a raiva começando a se formar em seu peito. Antes que uma discussão pudesse começar, o caos tomou a sala de assalto. Margarete, que estava caída, começou a se mover, ainda segurando a mão de Fernand. Damião, a verdade é muito mais complicada. Você não pode deixar ela controlar sua mente. Sua voz estava entrecortada, mas a urgência a fez clamar por ajuda. O que estava acontecendo? Olhou para a maleta com o veneno. O tempo parecia parar. Antônio Mendes, com seu sorriso cruel, observava tudo se desenrolar. Os homens armados estavam nervosos, sentindo que a situação estava fora de controle. Damião estava no epicentro de uma tempestade emocional e física. A verdade, a mentira. Quem era realmente seu amigo? Ele mal conseguia respirar. Damião, a voz de Violeta cortou o ar novamente, mas desta vez havia um desespero diferente. Escute o que Margaret está dizendo. O som dos passos deles se tornara um eco distante, e as palavras agora eram um fardo. A desconfiança se espalhava como fogo em palha seca. Antônio avançou, o olhar focado em Damião. Você quer saber a verdade? A verdade é que você está prestes a perder tudo. Esta vinícola é uma mentira, uma fachada. Você nunca foi realmente o dono dela. As palavras dele perfuraram Damião. Ele se sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. A sala estava caótica. Os homens armados começaram a se mover, sem saber o que fazer com a situação que se deteriorava tão rapidamente. O ar estava pesado e Damião sentiu uma pressão esmagadora. De repente, um dos intrusos, que estava mais próximo da porta, parou e começou a gritar. O que você fez? Ele olhou diretamente para Antônio, os olhos arregalados. Você mentiu para nós. Há algo muito mais sombrio aqui. Não são apenas esses vinhos. Você está vendendo algo mais. O alvoroço se espalhou como pólvora. A multidão agora murmura. As expressões mudando de simples confusão para puro terror. O que estavam vendendo de fato? Damião não tinha palavras. Ele viu Violeta, a dor e a frustração em sua face. Ele estava cercado de segredos despedaçados. Não! Você não pode fazer isso. Eu não sou mais parte disso. Antônio gritou, tentando recuperar o controle da situação. Mas as acusações já pairavam no ar. Damião pensou em Margarete, em Fernando, todos ali, em perigo. O nó que se formava em sua garganta própria sufocava. E então, em um momento de desespero, uma explosão de vidro se fez ouvir. A parede atrás deles ruía, e um grupo de homens mascarados invadiu a cena, armados com fuzis. O pânico instalou-se novamente. Os gritos se tornaram ainda mais altos, e tudo virou uma corrida pela sobrevivência. Uma das balas atingiu um dos homens de Antônio, fazendo-o gritar. Não venham pra cá! Essa é nossa chance! Damião entendeu a luta do lado inimigo. E enquanto a sala virou um caos, ele finalmente conseguiu ver a verdade em meio a toda a confusão.
A traição de Antônio era apenas a ponta do iceberg. Violeta olhou para ele com desespero, agora cercada não apenas por pessoas, mas por um destino que parecia selado. Damião, a verdade é que não podemos confiar em ninguém. Todos têm seus próprios interesses. Um clarão de luz surgiu entre a poeira levantada, fazendo a sala parecer um cenário de filme de ação. E era ali, naquele momento, que tudo fez sentido. A vinícola não era apenas um negócio, era um campo de batalha. Se você não se decidir rápido, Damião, não teremos chance, Margarete gritou, empurrando de volta, enquanto tentava proteger Fernando, ainda caído no chão. O tempo estava escorrendo entre seus dedos. Tomado pela adrenalina, ele percebeu que precisava agir. Mas em quem confiar? O que fazer? A verdade estava escorregando pelas frestas, e a única certeza que tinha era de que o que se desenrolava ali era apenas o começo de uma guerra muito maior. E o relógio que contava seus dias estava prestes a se acabar de vez. Damião estava paralisado, as palavras de Violeta ressoando na sua mente. Filha de Antônio Mendes? Era demais para assimilar. Os sentimentos já tão confusos agora giravam em um furacão de traição e desilusão. Ele olhou para ela, viu o medo nos olhos dela e a raiva começando a se formar em seu peito. O cheiro de sangue e pólvora invadiu suas narinas enquanto Margarete, ainda caída ao lado de Fernando, começou a se mover lentamente. Em um ato de resiliência, ela levantou a cabeça e a voz arrastada pela dor cortou o ar. Damião, a verdade está em jogo! Não dá para confiar em ninguém aqui! O peso de suas palavras o atingiu, uma onda de desespero crescendo em seu coração. Antônio, percebendo o clima tenso, deu um passo à frente, um sorriso arrogante dançando nos lábios. Você não entende, Damião. Sua vida inteira é uma mentira. Estamos no meio de um jogo maior. Ele intensificou o olhar, como se tentasse hipnotizá-lo. A vinícola não é apenas um negócio. Ela esconde algo mais. Algo que pode mudar tudo. Então, tudo aconteceu rápido demais. Um estrondo ecoou pela sala e uma janela estourou em milhares de vidros. A luz brilhante do luar iluminou um pacote que caiu no chão, uma explosão de cor e energia. Damião não conseguia entender o que estava acontecendo. Foi como se o tempo tivesse desacelerado. Ele viu Violeta pender para frente, a expressão de medo transformando-se em algo mais. Determinação. Sem pensar, Damião se lançou em direção ao pacote. Era um dispositivo de gravação, e ele percebeu a gravidade da situação. O que estava prestes a ser revelado? A tensão entre eles parecia elétrica enquanto todos aguardavam, respirando com dificuldade. Damião, não! Violeta gritou, mas já era tarde demais. Ele abriu o pacote e, no mesmo instante, a gravação começou a tocar. Uma voz familiar soou. Era Fernando. Se você está ouvindo isso, Damião, isso significa que algo deu errado. O coração de Damião quase parou. Fernando continuou, a voz trêmula. Eu fui forçado a escolher um lado. Você precisa saber a verdade. O que aconteceu com você e sua família vinícola? É tudo parte de um plano para destruir o legado da nossa linhagem. Um silêncio opressivo se instalou na sala, apenas quebrado pelo som da gravação. Violeta, ela é a chave. O que você não sabe é que ela e eu... Neste momento, a gravação falhou, cortando-se de forma abrupta. As emoções explodiram.
Violeta olhou para Damião com uma mistura de desespero e revelação. Damião, não é o que você está pensando. Eu só queria proteger você. Ela estava chorando agora, e ele sentiu um aperto no peito. Proteger? Damião gritou, a confusão tomando conta dele. Você estava trabalhando com Fernando o tempo todo? Sentiu a raiva fervendo, mas uma parte dele queria acreditar nela. Então, outro grito cortou o ar, e a sala virou um caos. Antônio, percebendo a chance de controle escapando, gritou: "Isto é um erro! Eles estão vindo!" Ele olhou em volta, os olhos avaliando cada um como presas. "Precisamos agir antes que acabem com todos nós!" O desespero na voz dele era palpável. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Uma porta se abriu com um alto estrondo e de dentro emergiu alguém que Damião nunca esperava ver. É a Beatriz, sua irmã, com uma expressão de terror. "Pare, todos vocês! A verdade precisa ser revelada!" Os olhares se cruzaram, e Damião sentiu o chão sob seus pés desmoronar. "Beatriz, o que você está fazendo aqui? Você sabia de tudo." Ela respirou fundo, quase ansiosa. "Eu sou parte disso. Eu sou a razão pela qual Fernando e Violeta estavam juntos. A vinícola é apenas uma fachada, Damião. A verdadeira luta é pela herança, pela família." O choque que pairou no ar tinha um gosto amargo. Os valores, as lealdades, tudo o que Damião havia construído estava começando a se desvanecer. Ele olhou de Beatriz para Violeta. Um nó formou-se em sua garganta. A real ligação entre todos eles começava a se desenhar de forma terrorizante. Antônio riu, seu olhar triunfante. "Agora você entende, Damião? A herança não é apenas vinho, é poder. E o que você fizer a seguir irá determinar o nosso destino." Damião sentiu o caos girar em sua mente. Uma reviravolta inesperada. A verdade se escondia atrás de cada sorriso e cada segredo partilhado. Ele sabia que precisava decidir, e rápido, mas à medida que os rostos começaram a se misturar com suspeitas e traições, o que ele realmente optaria? As sombras que cercavam a sala eram mais ameaçadoras do que nunca. Com tantos jogos de poder em andamento, e a verdade se esgueirando como uma sombra, seu coração pulsava com uma única pergunta: quem realmente era o inimigo? E quem estava ao seu lado? A resposta mudaria tudo! Damião estava paralisado, as palavras de Violeta ressoando na sua mente. Filha de Antônio Mendes? Era demais para assimilar. Os sentimentos já tão confusos agora giravam em um furacão de traição e desilusão. Ele olhou para ela, viu o medo nos olhos dela e a raiva começando a se formar em seu peito. O cheiro de sangue e pólvora invadiu suas narinas, enquanto Margarete, ainda caída ao lado de Fernando, começou a se mover lentamente. Em um ato de resiliência, ela levantou a cabeça e a voz arrastada pela dor cortou o ar. Damião, a verdade está em jogo. Não dá para confiar em ninguém aqui. O peso de suas palavras o atingiu, uma onda de desespero crescendo em seu coração. Antônio, percebendo o clima tenso, deu um passo à frente, um sorriso arrogante dançando nos lábios. Você não entende, Damião. Sua vida inteira é uma mentira. Estamos no meio de um jogo maior. Ele intensificou o olhar, como se tentasse hipnotizá-lo. A vinícola não é apenas um negócio. Ela esconde algo mais, algo que pode mudar tudo. Então, tudo aconteceu rápido demais.
Um estrondo ecoou pela sala, e uma janela estourou em milhares de vidros. A luz brilhante do luar iluminou um pacote que caiu no chão, uma explosão de cor e energia. Damião não conseguia entender o que estava acontecendo. Foi como se o tempo tivesse desacelerado. Ele viu Violeta pender para a frente, a expressão de medo transformando-se em algo mais. Determinação. Sem pensar, Damião se lançou em direção ao pacote. Era um dispositivo de gravação, e ele percebeu a gravidade da situação. O que estava prestes a ser revelado? A tensão entre eles parecia elétrica enquanto todos aguardavam, respirando com dificuldade. Damião, não! Violeta gritou, mas já era tarde demais. Ele abriu o pacote e, no mesmo instante, a gravação começou a tocar. Uma voz familiar soou. Era Fernando. Se você está ouvindo isso, Damião, isso significa que algo deu errado. O coração de Damião quase parou. Fernando continuou, a voz trêmula. Eu fui forçado a escolher um lado. Você precisa saber a verdade. O que aconteceu com você e sua família? A vinícola. É tudo parte de um plano para destruir o legado da nossa linhagem. Um silêncio opressivo se instalou na sala, apenas quebrado pelo som da gravação. Violeta, ela é a chave. O que você não sabe é que ela e eu, neste momento, a gravação falhou, cortando-se de forma abrupta. As emoções explodiram. Violeta olhou para Damião com uma mistura de desespero e revelação. Damião, não é o que você está pensando. Eu só queria proteger você. Ela estava chorando agora, e ele sentiu um aperto no peito. Proteger? Damião gritou, a confusão tomando conta dele. Você estava trabalhando com Fernando o tempo todo? Sentiu a raiva fervendo, mas uma parte dele queria acreditar nela. Então, outro grito cortou o ar, e a sala virou um caos. Antônio, percebendo a chance de controle escapando, gritou: Isto é um erro! Eles estão vindo! Ele olhou em volta, os olhos avaliando cada um como presas. Precisamos agir antes que acabem com todos nós. O desespero na voz dele era palpável. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Uma porta se abriu com um alto estrondo, e de dentro emergiu alguém que Damião nunca esperava ver. Era Beatriz, sua irmã, com uma expressão de terror. Pare todos vocês! A verdade precisa ser revelada! Os olhares se cruzaram e Damião sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Você sabia de tudo? Ela respirou fundo, quase ansiosa. Eu sou parte disso. Eu sou a razão pela qual Fernando e Violeta estavam juntos. A vinícola é apenas uma fachada, Damião. A verdadeira luta é pela herança, pela família. O choque que pairou no ar tinha um gosto amargo. Os valores, as lealdades, tudo que Damião havia construído estava começando a se desvanecer. Ele olhou de Beatriz para Violeta. Um nó formou-se em sua garganta. A real ligação entre todos eles começava a se desenhar de forma aterrorizante. Antônio riu, seu olhar triunfante. Agora você entende, Damião. A herança não é apenas vinho, é poder. E o que você fizer a seguir irá determinar o nosso destino. Damião sentiu o caos girar em sua mente. Uma reviravolta inesperada. A verdade se escondia atrás de cada sorriso e cada segredo partilhado. Ele sabia que precisava decidir, e rápido, mas à medida que os rostos começaram a se misturar com suspeitas e traições, o que ele realmente optaria? As sombras que cercavam a sala eram mais ameaçadoras do que nunca.
Com tantos jogos de poder em andamento e a verdade se esgueirando como uma sombra, seu coração pulsava com uma única pergunta: quem realmente era o inimigo e quem estava ao seu lado? A resposta mudaria tudo. Então, como um raio em dia ensolarado, algo mudou. Damião viu Fernando, quase desmaiado no chão, abrir os olhos e, num último esforço, gritar: Damião, a verdade? Eu sou seu pai. O tempo parou. A sala ficou em silêncio. As palavras dele foram como uma bomba, explodindo a realidade que Damião conhecia. Seus pés vacilaram. A respiração parou na garganta. Olhando para Fernando, tudo fez sentido de um jeito que ele nunca poderia ter imaginado. Em um segundo, o mundo dele virou de cabeça para baixo. Então, a dúvida entrou. Quem realmente era Violeta? O que mais havia escondido? Essa nova revelação abria portas de segredos obscuros. Enquanto a tensão aumentava, a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a desmoronar. O que viria a seguir? A única certeza: o jogo tinha mudado para sempre. Damião sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras de Fernando reverberavam em sua mente. Eu sou seu pai. O mundo desmoronava e a sala tinha se tornado um caos infernal. O olhar de Violeta se encheu de pavor e arrependimento. Damião, eu não sabia. Eu só queria ajudar. Ajuda! Ele gritou, ainda atordoado. Sentia uma mistura insuportável de dor e confusão. A dor de Margarete sangrando no chão e a fraqueza de Fernando, quase desmaiado, aumentavam sua agonia interna. Você sabia de tudo? Todos vocês! Ele piscou lentamente, tentando processar as imagens que flutuavam em sua mente, como um filme desconexo. O que era verdade? Quem era amigo e quem era inimigo? A tensão crescia. A sala pesava como chumbo. Os homens armados estavam prontos para disparar, enquanto Antônio parecia saborear o drama. Damião, agora é a hora de agir! Gritou Beatriz, seus olhos ardendo de determinação. A chave para resolver tudo está em suas mãos. Uma explosão de som interrompeu suas reflexões, quando um homem mascarado irrompeu pela porta lateral. Os gritos e o som de luta ecoaram, causando um frenesi. Damião, movido pela adrenalina, tomou uma decisão. Violeta, venha comigo! Ele avançou, segurando a mão dela, e juntos correram para a porta mais próxima. Contudo, o caminho estava bloqueado. Antônio, com um sorriso torto, segurou um revólver. Achou que poderia fugir, Damião. Um frio percorreu as costas de Damião. O tempo se arrastava. Mas naquele instante, uma ideia brilhante surgiu. Ele olhou para a gravação, ainda reproduzindo no chão. Essa gravação, você não poderá controlar a verdade, gritou, se lançando na direção da fonte de som. Se eu não puder escapar, não deixarei que você leve isso. Antônio hesitou, o olhar fixado no dispositivo. O momentum estava mudando. Agora não era o momento de hesitar. A sala, apinhada de emoções e tensão, parecia estar em câmera lenta. Damião pressentiu que a verdade poderia ser sua única arma. Fernando não mentiu, gritou, suas palavras penetrarem o ar pesado. Ele é meu pai, sim. E isso significa que toda essa vingança contra a vinícola acaba aqui e agora. Uma onda de murmúrios e olhares de surpresa dominaram os presentes. As armas estavam baixas por um breve instante, e Damião
viu em cada rosto a expectativa, a incredulidade. A vinícola é nossa, e quem tentar nos separar... Mas antes que pudesse terminar, gritinhos cortaram espaço. Mãe! O grito de uma criança. A porta se escancarou e uma garotinha entrou, segurando a mão de uma mulher. Era Clara, a filha de Margarete, e com ela todo aquele caos diminuiu em um sopro de esperança. Clara! Exclamou Damião, sua mente instantaneamente clara. Ele nunca havia sentido algo tão poderoso. Saia daqui, é perigoso. Não, Damião, ela é parte disso, disse Violeta, lágrimas nos olhos. O respeito pela vida emergiu entre aquelas paredes manchadas de dor e segredos escuros. Damião percebeu que aquele era um momento que exigia ação imediata. Vem, vamos sair. Ele puxou Clara e a mãe dela, Margarete. O olhar apologético de Violeta o fez hesitar por um instante, mas a urgência era maior. O que era um jogo de poder agora se tornava uma luta pela sobrevivência. Damião se virou para o silêncio que pairava na sala. Ele sabia que, embora as circunstâncias fossem sombrias, havia uma oportunidade de renascimento. Um respiro profundo. O futuro poderia ser uma nova vinícola, um novo começo. Ninguém poderia imaginar como as coisas mudariam. Ele olhou para cada rosto, decidido. Não vamos nos deixar vencer, não por um legado de mentiras. A voz dele ecoou firme, e um a um, começaram a mencionar seus nomes. Enquanto todos se moviam, as sombras que os afligiam estavam prestes a se dissipar. E a luz da verdade começava a brilhar através da escuridão. Com essa junção inesperada de forças, Damião percebeu que eles ainda tinham uma chance. E a batalha apenas começava. Mas não o governo da vinícola, e sim o controle sobre suas vidas. E enquanto se retiravam, ele se virou pela última vez, sabendo que a verdadeira batalha não era só por poder, mas pelo amor. O amor que poderia curar feridas e unir famílias, mesmo nas situações mais obscuras. Mas a dúvida persistia. Quem realmente poderia restabelecer a confiança e a verdade entre todos? Eles sabiam que o futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Todos precisavam se unir para escrever um novo capítulo. Se você está tão envolvido quanto nós, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmede o botão de like agora para abastecer o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta. Vamos juntos, não fique de fora.